Depois de Pelé, Romário, disse o baixinho, mas e se eu te disser que existiu outro jogador que poderia, ou até melhor, conseguiu superar Romário? E se eu te disser que o próprio Romário se referiu a ele como: para Ronaldo, eu tiro meu chapéu, mesmo assim, eu fui melhor? E aí, o que você acha? Diga nos comentários, Ronaldo ou Romário? O que podemos afirmar é que Ronaldo no auge foi mais que insano, foi lendário, absurdo e avassalador. Foram 3 bolas de ouro, uma Copa do Mundo jogando muito e muitas partidas que nunca esqueceremos. Um jogador que conseguiu colocar o nome do Brasil no topo, como pouquíssimos conseguiram fazer. Perguntado sobre quem foi melhor, Messi respondeu: para mim, Ronaldo. Ronaldo fenômeno jogou demais. Ronaldo ganhou quase tudo. Ele jogou tanto que o destino tentou pará-lo. Mesmo assim, ele ressurgiu. Ressurgiu como uma estrela que foi. Ressurgiu como um cometa que sai destruindo tudo ao seu redor. Ressurgiu como um fenômeno. No vídeo anterior, eu falei do início da vida de Ronaldo, ele jogando no Cruzeiro e PSV. Se não assistiu, corre lá e volte aqui para entender toda a história completa. Depois de todas as polêmicas no PSV e de sua saída conturbada, Ronaldo chegou ao Barça no meio do ano. Lógico, todos esperavam que com apenas 6 meses e ainda se recuperando de lesão, ele fizesse pouco no pouco tempo que tinha, mas parecia que todos tinham se esquecido que aquele era o fenômeno. O que ele fez naqueles 6 meses foi lendário, jogou tudo o que podia. O mundo ficou sem palavras para as atuações de um garoto tão jovem que tinha acabado de chegar em uma nova liga e mesmo assim parecia não se importar com aquilo. O mundo ficou tão espantado que apenas por esses 6 meses ele conquistou a bola de ouro de melhor jogador do mundo pela FIFA, se tornando o mais jovem jogador da história a fazer isso com 20 anos de idade. Nesse ano, ele fez 17 gols em 20 jogos. Em pleno Camp Nou, o camisa 9 fez 3 gols do 3-2 sobre um dos times mais fortes da época, que tinha o goleiro Zubizarreta, o meia Mendieta e o técnico Luiz Aragonês, que depois comandaria a seleção espanhola. A partida foi complicada, mas quando o Ronaldo entrou de fato no jogo, o Valência não teve chances. O hat-trick, naquele que era apenas seu 10º jogo pelo Campeonato Espanhol, ajudou não só a manter o Barça na liderança da tabela, como auxiliou, no seu caso, de ser eleito o melhor do mundo. Mas o que mais impressionou mesmo foi sua partida contra o Compostela. Bob Robson foi testemunha de uma atuação épica do fenômeno. Eu poderia dizer o que ele falou após seu time golear o rival, mas o técnico do Barça ficou sem palavras perante esse jogador. O que Ronaldo fez nesse jogo, quem estava lá nunca se esqueceu. Ronaldo fez uma pintura e um gol. Sua pintura começou quando ele roubou a bola, ainda no meio de campo, driblou 2 e saiu em velocidade e força, suas principais características. Depois, ele fez isso aí. Como descrever? Acho que a melhor forma é mostrando a cara do treinador do Barcelona. Ela diz tudo. Em 1997, o craque mostrou ainda mais habilidade. Ajudou o Barça a conquistar os títulos da Copa do Rei e o principal deles, a Recopa Europeia, quando marcou o gol do título de pênalti na final contra o PSG. O jogador escreveu seu nome na história ao ser o artilheiro do Campeonato Espanhol com 34 gols em 37 jogos, uma média absurda de 0,91 gols por jogo. Suas atuações, arrancadas, dribles e golaços o fizeram um popstar. Ainda se tornou o jogador mais cobiçado do planeta nessa temporada de 96-97. Ele tinha feito 47 gols em 49 partidas. O mundo sabia que aquele era o melhor de todos e por isso fariam de tudo para terem ele no seu elenco. Nesse ano, ele foi convocado para a Copa América ao lado de Romário. A dupla Rorô brilhou como nenhuma outra. Todos os adversários, quando viam esses dois juntos, se tremiam. Estamos falando de 2 jogadores que de 95 a 97 protagonizaram o prêmio de melhores do mundo. Jogadores que na área eram leões e a bola sua presa. Nada escapava dos dois. E no final, o Brasil venceu a Bolívia por 3-1 e foi campeão, com Ronaldo fazendo 5 gols durante o torneio. De volta à Catalunha,
todos os times do mundo se preparavam para fazer propostas. Afinal, o contrato de Ronaldo no Barcelona era de apenas um ano. Por isso, o Barça correu para renovar com ele, mas o destino queria outra coisa. Uma reunião entre Joan Laporta, então presidente do clube, e Ronaldo fora marcada. Nela, o Barcelona se comprometia a pagar 3 vezes mais pelo seu futebol. Ronaldo aceitou na hora. Esse contrato elevaria a multa de rescisão para 100 milhões de dólares, valor que na época era impensável para qualquer atleta do planeta. Porém, alguns dias depois, os dirigentes do Barça ligaram para Ronaldo, dizendo que se pagassem 3 vezes mais para ele, o clube quebraria. Então, voltaram a renegociar um novo acordo. O que eles não sabiam é que isso seria determinante na escolha do craque. Eram 3 da tarde e decidimos sair para comer e comemorar a renovação de contrato de Ronaldo, e depois voltar ao escritório e assinar o novo acordo que havíamos chegado, revelou certa vez Joan Gaspar Laporta, ex-presidente do Barça. Isso foi um erro, porque se não tivéssemos saído para comer e tivéssemos assinado no mesmo tempo em que chegamos ao novo acordo, Ronaldo teria ficado no Barcelona. E a história seria outra, afirmou. O que aconteceu foi simples. No meio do almoço, um dos agentes de Ronaldo recebeu uma ligação de Massimo Moratti, presidente da Inter de Milão na época. Ele saiu da mesa e atendeu, e o que o mundo não esperava aconteceu. Os agentes de Ronaldo o mandaram para casa e disseram que ele assinaria depois com o Barça. O presidente acreditou, mas o que de fato ocorreu foi que eles negociaram com a Internazionale por Ronaldo. Nos dias seguintes, sempre vinham com desculpas para o presidente do Barça, até que o próprio Ronaldo disse chorando que tinha assinado com a Inter e que o acordo era muito melhor, muito mais dinheiro. Mas por que Ronaldo chorou? Segundo ele, morar em Barcelona, jogar pelo Barça, era um sonho. Os torcedores o amavam, todo mundo só falava bem dele. Ele era quase um rei na Catalunha. Mas depois que a primeira reunião fora feita com o Barça e eles prometeram, mas não cumpriram suas promessas, Ronaldo se sentiu enganado, já que o enrolaram por um tempo só para nenhum clube fechar com ele, e depois que viram que ninguém pagaria sua multa inicial, o Barcelona voltou atrás da sua palavra. Ronaldo se sentia mal por aquilo. Afinal, ele jogava demais e achava que merecia o salário acordado. Mas ninguém combinou isso com a Internazionale. O clube simplesmente pagou 32 milhões de dólares por Ronaldo, o tornando o jogador mais caro da época. Para você ter uma ideia, o presidente da Inter nem falou com os dirigentes do Barcelona, pagou a multa e levou Ronaldo para Milão, destruindo o sonho dos torcedores do Barcelona em vê-lo em mais uma temporada pelo clube. Aquilo irritou o presidente do Barça, colocou na justiça a Inter e até conseguiu um pouco mais de dinheiro, mas nesse ponto, Ronaldo já estava brilhando na Itália. A sua chegada lá foi histórica. Fãs de todas as partes, jornalistas de todos os 4 cantos queriam saber o motivo de sua saída do Barcelona, mas Ronaldo só queria falar da Inter e disse seu desejo de fazer história no time italiano. Novamente, ele parecia não se importar em sair de uma liga e ir para outra completamente diferente. Ele fazia tudo com naturalidade, o que assustava o mundo. Resultado: 14 gols em 19 jogos. Isso em 6 meses. No resto da temporada de 97-98, foram 25 gols completos. Adivinha o que aconteceu depois? Mais uma bola de ouro. Ele era o melhor jogador do mundo pela 2ª vez seguida, algo que nunca tinha sido feito na história do futebol. O jogador seria decisivo na conquista de mais um título continental, a Copa da UEFA, ao anotar vários gols importantes, como os 2 na semifinal contra o Spartak da Rússia e um dos 3 gols na final contra a rival Lazio, ao lado de Zamorano e o brasileiro Zé Elias. Ronaldo conquistava o coração dos torcedores da Inter, mas o foco do atacante era um só: a Copa do Mundo. Copa essa que seria marcante para Ronaldo em todos os sentidos, porque ele seria o grande astro da Copa de 1998. Mais de 1000 jornalistas ficavam na cola do jogador quase que 24 horas por dia, sem contar patrocinadores, fãs, colegas e a própria comissão técnica. O ambiente era conturbado e, para piorar, o jogador ainda não estava 100% fisicamente por conta de dores na perna que ele tratava com analgésicos. Mesmo assim, Ronaldo marcou 4 gols, um contra Marrocos
2 contra o Chile e 1 contra a Holanda, na campanha do Brasil até a final, a segunda consecutiva. A seleção era a favorita contra os donos da casa, a França, mas o que era para ser uma partida histórica virou um pesadelo. Às 2h03 da tarde do dia 12 de julho, Ronaldo perdeu a consciência ao sofrer uma crise convulsiva generalizada, que acabou difundida como convulsão na mídia para facilitar o entendimento. Ele tremeu com violência, sua musculatura enrijeceu, ele babou, mudou de cor, se transfigurou. Roberto Carlos, companheiro de quarto do jogador, rapidamente foi pedir ajuda e encontrou Edmundo, que chamou o Dr. Lídio Toledo. Ele avaliou o jogador e percebeu a convulsão. Na sequência, o médico Joaquim da Mata também avaliou o jogador e pediram para todos que estavam ali no quarto saíssem para que ele pudesse descansar. 3 horas depois, o jogador foi levado para um hospital em Paris para fazer uma bateria de exames. Enquanto era examinado, poucos acreditavam que ele tinha condições de jogo e, na verdade, ele nem deveria ser escalado. As primeiras horas após uma crise como essa, segundo os médicos, são as mais perigosas. A pessoa entra num estado de letargia, fica sonolenta, morosa, tem noção do que está passando ou fazendo. Por isso, Zagallo escalou Edmundo como titular. E uma nota aqui que deixa seriamente preocupado a nós todos brasileiros. Ronaldo não está incluído na relação. Edmundo, com a número 21. Ronaldinho está fora. Todos esperavam que ele assumisse o lugar de Ronaldo. Horas antes do jogo, Zagallo chegou onde os jogadores estavam reunidos, todos sentados, e apenas Ronaldo em pé, que havia voltado do hospital. Ele estava de meião, camisa e chuteira nas mãos. Eu vou jogar. Joguei até aqui. Sou o melhor até aqui. Eu vou jogar, disse Ronaldo. Zagallo olhou no fundo dos seus olhos e respondeu: certo, pode ir para o aquecimento. Você será o titular. Você pode até achar imprudente da parte de Zagallo, mas ele mesmo revelou depois que não podia o deixar fora da final, porque Ronaldo estava sendo o melhor até então. Por isso, ele decidiu colocá-lo. Antes de Ronaldo entrar no jogo, ele tomou um comprimido para relaxar seus músculos. Esse remédio o deixou meio sonolento o jogo inteiro, revelou anos depois. Mas por que ele teve a convulsão? Ronaldo tinha apenas 21 anos de idade. Ele era o craque do time. Tudo o que ele fazia repercutia no mundo inteiro. Sempre que aparecia, dezenas de jornalistas queriam fazer perguntas para ele. Ainda mais depois de fazer uma Copa tão boa. Era muita pressão. Ele tinha chegado a uma final de Copa. Era o melhor do mundo. Tudo isso fez seu corpo e mente colapsarem, gerando uma convulsão. Existem também diversas teorias sobre tudo isso ser um esquema da França ou então da Nike ter comprado a Copa. Mas será mesmo? Será que Ronaldo jogaria mal por isso? Será que ele trocaria uma Copa do Mundo por dinheiro, sendo que ele já tinha muito? Agora uma Copa, somente grandes jogadores como ele conseguem. Mas digamos que ele tenha se vendido. Então, ele literalmente perdeu a oportunidade de se igualar a Pelé com 3 Copas do Mundo. Será mesmo? Será que ele trocaria esse prestígio por dinheiro? Será que Edmundo fez isso depois que Rivaldo fez fair play com Zidane? Será que Zagallo permitiria isso? Um técnico que não aceitava a derrota em nenhum sentido. Será que Zico, que nunca conquistou uma Copa do Mundo como jogador, permitiria isso como gerente de futebol da seleção na época? Vocês podem pensar o que quiserem, mas às vezes o mais simples pode ser a resposta. A seleção brasileira jogou mal. A França estava inspirada e enfiou 3-0 no Brasil. Fim de papo. Depois da Copa, Ronaldo começou a aparecer mais na mídia do que nos gramados, por conta de intensos compromissos, problemas de tendinite e jogos pela seleção. O jogador pouco jogou pela Internazionale. O craque participou da conquista da Copa América de 99, mas sem a explosão característica e beneficiado pelo terrível nível técnico dos adversários sul-americanos na época. Na mesma temporada de 99 e 2000, Ronaldo estourou o joelho em sua primeira grande lesão, jogando pela Inter, ficando 5 meses longe dos gramados, mas o pior ainda estava por vir. Em abril de 2000, em sua primeira partida após a recuperação da cirurgia no joelho, num jogo pela Copa da Itália contra Lazio, ele acabara de entrar em campo quando seu joelho direito cedeu em sua primeira tentativa de drible, saindo do lugar. A imagem de Ronaldo gritando e chorando de dor comoveram o planeta. Naquele momento, o mundo parou.
ao ver as lágrimas do atleta. Naquele momento, Ronaldo achou que sua carreira havia acabado. Será que ele seria capaz de voltar a jogar? Era impossível de se dizer, porque a cena de sua contusão fora devastadora. Ele ficou na fisioterapia, mas todos os médicos do mundo diziam a mesma coisa. Você vai se recuperar, mas para corridas no parque, porque o futebol acabou para você. Eu ouvia a todos e eles sempre repetiam que eu não voltaria a jogar. Eu ligava a TV e eu via médicos que nem me conheciam dizendo que eu não voltaria a jogar. Quando alguém olhava para mim, era um olhar de pena, um olhar como se eu já fosse aposentado. Aquilo tudo doía muito, uma dor muito maior que a dor física. Com 8 meses de lesão, o seu joelho dobrava apenas 80%. Com isso, ele mal subia escada sozinho, mas continuava seu tratamento. Ele sozinho precisava dobrar seu joelho. Um tratamento solitário, porque os médicos não podiam fazer nada. Todo dia, eu chorava como uma criança para dobrar pelo menos mais 1% do meu joelho. Era uma dor insuportável, mas sabe o que me fazia continuar o tratamento? O futebol. Eu era um jogador. Eu não sabia ser nada além de um jogador. Eu amo futebol com todas as minhas forças, disse ele anos depois. Muitas pessoas se perguntam como seria a carreira de Ronaldo sem suas lesões. Eu vou deixar o próprio Ronaldo responder essa pergunta. Aqueles meses com a lesão foram infernais, porém maravilhosos. Eu aprendi muito com o sofrimento e a dor. É claro que eu poderia ter sido maior sem isso, mas meu joelho me ensinou a ser um ser humano melhor. E isso eu não troco por nada. Quase que como um roteiro de cinema. Depois de 1 ano e 3 meses lesionado, Ronaldo voltou, calou a boca de todos. Depois de mais de 1 ano, um fenômeno surgia. Com uma luz no meio da escuridão, ele se levantava e gritava seu nome alto como nunca antes. Ronaldo ressurgia das cinzas de sua própria história. Ele estava de volta. Quando a Copa do Mundo de 2002 chegou, todos esperavam que ele não jogaria tanto, mas novamente ele surpreendeu a todos. Jogou demais na Copa e na final fez os gols do título. Ele literalmente saiu do zero ao topo do mundo novamente. Por isso, seu apelido de fenômeno. Por isso, quando você olhar esse cara, lembre-se, ele superou tudo e no final, venceu. Após a Copa, ele teve desavenças com o técnico Hector Cúper, a quem acusava de usá-lo em campo sem condições físicas. O jogador queria voltar para seu querido Barcelona, mas o clube catalão passava por uma crise financeira e não tinha como pagar a multa rescisória do craque. Mas quem se aproveitou disso foi o Real Madrid, que já contava com seu esquadrão galáctico, campeão da Europa bem no ano de seu centenário. Ronaldo disse ao presidente da Inter que queria ir. O dirigente não fez esforço para segurá-lo no time. Por 39 milhões de euros, embarcou a Madrid. Ele foi a peça final de um time estrelar. O começo não foi tão bom assim, com poucos gols e algumas vaias da exigente torcida merengue, que não aturava a baixa média de gols do atacante. Tempos depois, no Japão, ele se redimiu do melhor jeito possível, em campo e marcando um gol na vitória do Real Madrid por 2-0 contra o Olímpia no Mundial de Clubes. Ronaldo sacramentou sua volta por cima a faturar pela 3ª vez na sua carreira o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2002. Era o que faltava para ele mostrar que realmente estava de volta. Em 2003, o craque conquistou o tão almejado título de campeão espanhol pelo Real. No torneio, ele marcou 23 gols. Em seguida, veio a Supercopa da Espanha, o que seria seu último grande título com a camisa do Real até 2007. Depois do título da Supercopa, muitos começaram a questionar Ronaldo sobre seu peso, e isso seria seu segundo maior vilão na sua carreira. Saí contra minha vontade. Eu tinha muitos problemas com Fábio Cabello, então técnico do Real. Poderia ter mais 100 gramas que o peso ideal e ele me tirava da equipe. Entendi sua posição como treinador, mas às vezes não são 100 ou 200 gramas que fazem diferença no futebol, explicou Ronaldo. Ele me condicionava. Quando jogava mal, era por causa do meu peso a mais. A nossa relação se foi desgastando até que houve uma ruptura. E é nessa altura, quando o treinador está mais forte e a diretoria teve de escolher, a escolha foi óbvia, o treinador. E então,
o Milan fez uma proposta, levou Ronaldo por 7,5 milhões de euros de volta a Milão. No Milan, Ronaldo deixou o cabelo crescer, vestiu a camisa 99, descobriu que tinha hipotireoidismo, possível causa de seu sobrepeso. O jogador tratou o problema e começou a temporada 2007-2008 com 5 quilos a menos, ao lado de Kaká e Pato. O jogador começou um trio promissor no ataque do Milan, mas a alegria durou pouco. Em fevereiro de 2008, após entrar em campo no lugar de Gilardino, o atacante sofreu uma contusão no primeiro lance do jogo, o afastando dos gramados por longos meses. O Milan decidiu não renovar o contrato com o astro e o jogador voltou ao Brasil, onde ficaria em definitivo até sua aposentadoria. Mas antes disso, o Flamengo tentaria contratá-lo, só que o Corinthians passaria a perna no urubu e o levaria. Mas essa história ficará para uma terceira parte. Se quiser a parte 3, comente fenômeno nos comentários. Muito obrigado a todos pelas inscrições e likes que deixam nos vídeos. Cada história dessa dá muito trabalho para ser feita, muitas horas de pesquisa e de edição. Cada vídeo desse de 20 minutos dá uma trabalheira danada. Obrigado novamente. Vocês são incríveis. Fui!